Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente com vocês. Nesse semestre nós vamos estar falando a respeito da disciplina Métodos e Modelos Matemáticos. Espero que ao final dessa disciplina todos vocês sejam felizes. Bom, o que nós vamos trabalhar nessa disciplina? Nessa disciplina, basicamente, nós vamos falar sobre modelagem matemática. Todos vocês já fizeram em algum momento, desde o ciclo do ensino fundamental a ensino médio e agora no nível superior, vocês já trabalharam com modelagem matemática. Basicamente, o que nós vamos fazer é formalizar isso que você já faz, esse conhecimento que você já tem aí, que você já vem trabalhando durante todos esses anos. Enfim, o que é uma modelagem matemática? Modelagem matemática é um processo dinâmico utilizado para a obtenção e validação de modelos matemáticos. Ou seja, a modelagem matemática consiste essencialmente na arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos, cujas soluções devem ser interpretadas na linguagem usual. Olha que profundo essa frase. Essa frase, ela nos diz o seguinte, que consiste essencialmente na arte de transformar situações da realidade em problemas matemáticos. Isso é poderoso demais. É isso que te deixa feliz. É por isso que você está aqui hoje, para pegar situações da realidade e transformá-las em problemas matemáticos. Bom, agora que você já sabe o que é a modelagem matemática, aí vem a pergunta, e um modelo matemático? O que é um modelo matemático? O modelo matemático, ele consiste em um conjunto de equações que representam de forma quantitativa as hipóteses que foram usadas na construção do modelo. Certo? Essas equações, elas são resolvidas em função de alguns valores conhecidos ou previstos pelo modelo real. E elas podem ser testadas. Como que elas podem ser testadas? Através da comparação com dados conhecidos ou previsto com as medidas realizadas no mundo real. Bom, nossa, mas confuso, né? Simples, você vai transformar uma situação, a modelagem, você tem uma situação do cotidiano, você delimita um problema e transforma isso num modelo matemático. E o modelo matemático é aquele conjunto de equaçõezinhas que você trabalha. É a função polinomial de primeiro grau, é a função quadrática, é a exponencial, é uma função logarítmica, é um problema de geometria. Isso tudo é modelagem matemática. Ok? Bom, então, como que eu poderia elaborar um esquema geral sobre se eu quisesse relacionar tudo isso que nós falamos sobre modelagem matemática? Simples, olha só, você tem o mundo real, que é o nosso mundo, tem essa região do domínio que você está vendo aí, que é o mundo real. Imagina que isso aí é o nosso mundo. Dentro disso, eu vou delimitar um problema, uma situação que eu tenho. Essa definição do problema, uma vez feito isso, esse trabalho dentro do mundo real, que é um subconjunto do mundo real, né, vamos pensar assim, eu vou enviar para um outro conjunto, para um outro mundo, que seria o mundo matemático. E dentro desse mundo matemático, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele problema que eu tenho, eu vou formular ele. O que seria formular esse problema? Eu vou transformar ele, vou fazer essa modelagem. Eu vou transcrever ele da linguagem do mundo real para a linguagem matemática. Feito isso, eu vou fazer o quê? Vou tentar solucionar esse problema. Uma vez que eu soluciono, eu avalio a solução desse problema, ou as soluções, dependendo do problema. E uma vez feito isso, eu tomo uma decisão. O que eu vou fazer? Certo? Essa decisão, ela consiste, será que isso está coerente? Será que não está? Será que eu vou fazer? Então eu vou pegar e vou realmente utilizar esse modelo matemático, ele está me predizendo alguma coisa? Certo? Feito isso, se essa decisão, a decisão não estiver legal, não for algo que eu falo assim, nossa, não tá fazendo muito sentido,
eu volto lá na avaliação, eu volto e formulo esse problema novamente. Tento reformular ele para ver se ele se torna um problema mais consistente. Ou, se a solução não condizer com o que eu esperava que acontecesse, e se eu ver que realmente a solução não tem nada a ver, eu tento reformular isso daí. Bom, vou fazer. Quando vocês forem ver os exemplos, vocês vão perceber que vai ficar talvez mais claro isso, essa questão da formulação da modelagem, transformar o modelo e transformar isso daí depois, avaliar. E uma vez que isso esteja coerente, eu volto esse problema, essa decisão para o mundo real e implemento ela. Bom, mas por que então fazer essa modelagem matemática? Isso, olha só. Pensa num problema de funçãozinha lá do polinomial de primeiro grau. Lembra quando você trabalha com custo de produção? Vamos supor que você tem lá você vai trabalhar com uma situação que você tem lá que você vende camisetas. Aí, você já tem um custo fixo de R$500, digamos assim. E para cada camiseta que você fabrica, que você fabrica, você tem mais um custo aí de R$50 por camiseta. Certo? Como que eu vou transformar essa situação num modelo matemático? Basicamente é isso. Esse esquema diz. Ok? Bom, qual que é a relevância da modelagem matemática? Por que eu devo ensinar modelagem matemática? No ensino fundamental, no ensino médio, no ensino superior. Bom, ela pode estimular novas ideias e técnicas experimentais. Ela pode ser um método para se fazer interpolações, extrapolações ou previsões. Então, é possível, através da modelagem, você prever algo que ainda irá ocorrer, ou basear em situações que ocorreram em anos anteriores e verificar e extrapolar e, quem sabe, fazer previsões. Ela preenche lacunas onde existem falta de dados experimentais. Isso é extremamente importante. Ela serve como um recurso para melhor entendimento da realidade. Também, ela motiva os discentes e os docentes. Claro, quem gosta de trabalhar com modelagem, faz isso ou enfatiza isso quando está ensinando, isso é gratificante. Ela facilita o aprendizado, o teor matemático passa a ter sentido, deixa de ser abstrato e passa a ser concreto. É claro que existem situações da matemática que nós temos que trabalhar assim com o abstrato, sabemos disso. Mas os alunos gostam muito dessa parte mais concreta, quando você está trabalhando, ainda mais quando você está ensinando matemática para pessoas que não necessariamente estão em cursos de ciências exatas. Bom, a modelagem ela prepara para possíveis ocupações em várias áreas do conhecimento, devido à interatividade do conteúdo matemático com outras disciplinas. Ela desenvolve o raciocínio lógico, ela ajuda o estudante a desenvolver suas características de cidadão, decisivo e transformador da realidade, e também, por que não, compreende a função sociocultural da matemática, fazendo ela mais agradável, né? E isso é um papel da modelagem matemática. Bom, o mundo não é só de felicidade, claro, sabemos disso. Existem dificuldades. Quais são essas dificuldades também em trabalhar com a modelagem matemática na sala de aula? Os professores, talvez, um dos motivos para não utilizar é o fato de que essa estratégia pedagógica, que é a modelagem matemática, ela exige que o professor passe pelo processo de transição entre a zona de conforto e a zona de risco. Certo? Por quê? Professores que nunca trabalharam com essa estratégia, é difícil dar esse passo inicial, porque o trabalho com a modelagem, ela exige que o docente seja preparado para imprevisto. Principalmente quando o tema escolhido para o trabalho parte do aluno. Às vezes ele escolhe um tema para trabalhar com modelagem matemática com que você não tem habilidade. E isso é normal. Então isso me tira da zona do conforto e me passa para a zona de risco. Certo? E dessa forma, ao você decidir trabalhar com a modelagem, o professor está migrando para a zona de risco. Essa é a questão. Mas não deixa de ser desafiante, não deixa de ser algo desafiador, né? E gratificante, na verdade. Bom,
Como escolher temas para trabalhar? O tema de estudo, ele basicamente, é o início de todo o processo. Por quê? Porque o conteúdo matemático a utilizar ainda é desconhecido. Então, um dos mecanismos, né, para empregar essa situação é começando a contar, medir, com o intuito de obter uma tabela de dados. Então, a essência do que nós vamos fazer é obter aqui, nesse caso, desse estudo que nós vamos desenvolver, é tentar obter essa tabela de dados, certo? De tal maneira que possamos representar em um sistema de referência, por exemplo, um sistema cartesiano. Então, o que nós vamos fazer? Vamos obter uma tabela de dados, transformar esses dados num gráfico de dispersão, através de um plano cartesiano. A visualização do evento, ou para obter a visualização desse evento. E essa representação dos dados vai nos dar origem a conjecturas e também a formulação de modelos. Uma vez que você visualiza os dados, você vai reconhecer com alguma coisa que você já estudou no passado. Bom, como coletar esses dados? Depois de escolhido o tema, o procedimento será coletar esses dados, né, que é basicamente buscar as informações, as medições, os resultados estatísticos relacionados com o objeto de estudo. Os dados coletados, eles devem ser organizados em tabelas, que por sua vez podem ser utilizadas na elaboração gráfica de curva de tendência. Bom, e a formulação dos modelos? Em relação ao tipo de formulações matemáticas, destacam-se dois. A formulação estática, que basicamente é quando você está trabalhando com geometria, é uma maneira de você montar modelos estáticos, e a formulação dinâmica, que é aquelas funçõezinhas que você já vem trabalhando, que vão evoluindo em relação ao tempo, por exemplo, onde você tem variáveis dependentes e variáveis independentes. Bom, agora vamos para a parte mais prática, digamos, da modelagem. Então, é interessante, uma das maneiras de você fazer modelos matemáticos é através de ajuste de curvas, que é o tema que nós vamos trabalhar durante esse período que a disciplina está vigente. Mas o que vem a ser um ajuste de curva? Um ajuste de curva é também chamado de curva de regressão, que você, principalmente na estatística, é um conjunto de técnicas numéricas que tem por objetivo expressar alguma tendência da relação de duas grandezas. Em outras palavras, o ajuste de curvas é um mecanismo ou um artifício que fornece uma relação funcional de uma variável dependente y, por exemplo, quando relacionada com a variável independente x. Ou seja, é aquela ideia intuitiva de função que você ensinou seu aluno lá no nono ano e novamente aprofunda no primeiro ano do ensino médio. O tipo de relação mais simples entre duas variáveis é a relação linear. Nessa relação nós temos uma variável independente x relacionada a uma variável resposta ou uma variável dependente y por meio de um modelo linear. Por exemplo, a nossa tradicional funçãozinha polinomial y igual a x mais b. Vamos ver isso em forma de exemplo. Então, lembra aquela história da coleta de dados? Então, eu tenho aqui, eu fui lá e coletei os dados. Então, eu tenho os dados aqui de um conjunto de pontos, que eu tenho x, que é 0,3, 2,7, 4,5, 5,9 e 7,8. E tenho a minha variável dependente, que é 1,8, 1,9, 3,1, 3,9, 3,9 e 3,3. Bom, o que isso vai ser? Eu vou traçar isso no diagrama de dispersão. Quando eu falar de diagrama de dispersão, é no plano cartesiano, yx. Por quê? Porque eu não tenho ideia se isso se parece se os pontos estão mais próximos ou tendenciosos a uma reta, a uma parábola ou a uma curva qualquer. Por isso que eu preciso fazer esse gráfico de dispersão. Então, você pode fazer isso no Excel ou simplesmente você vai lá no plano cartesiano mesmo e traça os pontos. Uma vez que você fizer isso, você vai marcar no gráfico, você vai obter aqueles pontos ali. O que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui e traçar uma reta aqui, mais ou menos passando nessa região aqui, e aqui eu teria uma tendência. Ah, não acho que é uma reta. Poderia ser uma curva? Poderia ser uma curva passando por todos esses pontos aqui. Aí vai depender muito da situação que nós vamos estar trabalhando. Ok? Bom, então aí aparentemente essas relações, né,
pode ser uma relação linear, que foi o que eu falei, que seria uma reta aí. Para estimar os parâmetros A e B, devemos recorrer ao método dos mínimos quadrados. Essa técnica ela estima os parâmetros de forma que a distância total entre a equação ajustada e os pontos de experimento seja a menor possível. Bom, como é que eu vou estimar então esses parâmetros A e B? Através dessa fórmula aqui, onde para estimar o parâmetro A ou o coeficiente angular da reta, seria o quê? O somatório de todos os pontos de x vezes o somatório de todos os valores de y menos n. O que é esse n? Esse n é o número de pontos. No caso daquele exemplo, no caso desse exemplo, o meu n seria 1, 2, 3, 4, 5. Meu n seria 5, porque eu tenho 5 pares ordenados. Tá ok? E aqui eu tenho o somatório do produto. Primeiro eu vou multiplicar todos os x vezes y, todos eles, eu vou multiplicar, e depois eu calculo o somatório. Tudo isso sobre o somatório de x elevado ao quadrado, menos novamente o n, que é o número de pontos que eu tenho, vezes o somatório de x ao quadrado. Veja que existe uma diferença. Aqui eu pego esse somatório de x, que foi o que eu já calculei, e elevo ao quadrado. Aqui não. Aqui primeiro eu pego o x, elevo ele ao quadrado e depois eu faço o somatório. Para encontrar o b, eu vou utilizar aí, essa fórmula. Então vai ser o somatório de x vezes y. Primeiro eu multiplico x vezes y, depois eu somo, vezes o somatório de x. Depois eu vou pegar o x e vou levar ao quadrado e vou fazer o somatório, vezes o somatório de y. Tudo isso sobre o somatório de x, eu vou levar ao quadrado, menos n, que é o número de pontos, vezes o somatório de x ao quadrado. Não preocupe com essas fórmulas. Em termos de uma possível avaliação, aí, uma atividade avaliativa, o formulário vai estar lá no final. Então não preocupe com isso, preocupe em saber aplicar. Bom, ao fazer um ajuste linear para relacionar duas variáveis, nós não sabemos a priori se a reta encontrada é o melhor modelo de ajuste. Então, para verificar a existência e o grau de relação entre essas variáveis, eu tenho uma correlação linear. E o que seria essa correlação linear? Ela mede a relação existente entre as variáveis x e y, de um conjunto de dados em torno de uma reta ajustada. Ou seja, eu vou usar essa formulazinha aqui. Então, minha correlação linear, ou correlação de Pearson, é um mecanismo para saber se a correlação é fraca ou forte. Então, olha lá, eu tenho primeiro eu multiplico x vezes y, depois eu somo, menos o somatório de x vezes o somatório de y dividido por n, e aqui é a raiz quadrada do somatório de x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado, dividido por n, vezes o somatório de y ao quadrado, menos o somatório de y elevado ao quadrado, dividido por n. Estou falando rápido demais, né? Mas assim, enfim, vocês entenderam. É só nós utilizarmos e aplicar a fórmula. Vocês já cursaram a disciplina de estatística, vocês já têm uma noção disso daí. Bom, a ideia é o seguinte: quanto mais próximo de 1 ou de menos 1, a correlação é mais forte. Se ela está próximo de 0, a correlação é fraca. E se ela for igual a 1 ou igual a menos 1, a correlação entre as variáveis é perfeita. E se ela for igual a 0, então, não existe correlação entre aquelas variáveis. Ou seja, seu modelo não faz o menor sentido, ele não vai predizer nada. Ok? Bom, vamos fazer um exercício, então, que está no material de vocês, na apostila de vocês. Em uma pesquisa feita por um grupo de biólogos, para obter medidas biométricas de atuns em uma gaiola, foram obtidos os seguintes dados de peso em gramas e comprimento em centímetros médio de uma família de atuns, em relação à sua idade dada em anos. Então eu tenho a idade dos atuns dada em anos, eu tenho o comprimento em centímetro de cada atum e eu tenho o peso em grama de cada atum. Bom, aqui, se eu for analisar de 2 em 2, ou a idade, o comprimento em função da idade, ou o peso em função da idade, ou o peso em função do comprimento. Sempre, né? Eu vou obter aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho 9 pontos, que é aquele N que eu tenho, caso eu for desenvolver isso daí. Bom, o exercício se resume o seguinte: encontre um ajuste linear dos dados, ou seja, eu tenho um TI e um YI. O que é esse TI e YI? É o valor do tempo 1 e o Y1 é par e impar ordenado, entendeu? Mostrados na tabela anterior e calcular o coeficiente de correlação linear entre o peso e a idade.
Ou seja, eu quero saber se existe uma relação entre os pesos desse atum e a idade. Então, como que nós vamos fazer isso? Ó, vamos montar essa tabela. Ó. O T é a idade e o Y é o peso. Estou chamando de peso. Poderia chamar de P? Poderia. Eu vou fazer o produto de T vezes Y para cada uma lá. 2 vezes 0,68, 1,36. 3 vezes 0,91 é 2,73 e assim sucessivamente. E vou pegar o T e vou elevar ao quadrado. Esse quadro aqui, gente, é essencial que vocês façam. Toda vez que eu pedir para vocês fazerem exercício, vocês vão montar esse quadrozinho. Por quê? Porque olha lá, ó, quando eu pedir o somatório dos 9 elementos que eu tenho aqui, eu vou obter 54. Quando eu pedir para fazer o somatório de Y, eu vou obter 12,44. Quando eu fizer o somatório do produto T vezes Y, eu vou obter 85,45 e o somatório de T ao quadrado vai ser igual a 384. Por que esses somatórios? Porque é aquela fórmula. Eu estou me baseando, eu montei esse quadro baseando no que eu vou necessitar naquela fórmula que eu disse a vocês anteriormente. Ok? Bom, substituindo aqueles resultados, esses resultados que estão aqui, ó, o que vocês vão fazer? Vocês vão substituir esse T, somatório de T, esse somatório aqui de Y, do produto e de T ao quadrado, eu vou substituir naquela fórmula. E ao substituir naquelas formulazinhas, eu vou obter que o A é igual a 0,074 e o B é igual a 0,301. Portanto, Y é igual à função polinomial de primeiro grau, 0,074t mais 0,301, que no caso está relacionando o peso do atum em função da idade. Tá, mas será que essa fórmula aqui, será que essa correlação é boa? Aí o que você vai falar? Nós vamos fazer? Nós vamos calcular o coeficiente de correlação. Vamos substituir naquele formulário que vai dar 0,131. Bom, como está próximo de zero esse resultado, significa que a correlação é fraca. O que seria? Que não necessariamente o peso dos atuns está atrelado ao tempo. Ok? Bom, agora eu quero que vocês façam o seguinte. Eu quero que vocês façam um ajuste. Quero que vocês façam um ajuste para esses dados aqui. Ok? Então, vocês vão parar o vídeo agora. Pare o vídeo. Não siga adiante. E faça um ajuste para esses valores aí. Ó. Então, eu tenho quantos pares ordenados? Eu tenho 7 pares ordenados. Eu quero que você vá lá e faz um ajuste linear. As fórmulas, aquelas fórmulas que eu disse, que eu mostrei a vocês agora há pouco, você encontra ela no material de vocês. Vocês podem ir lá na página 33 e na página 34. É a fórmula 2.9, 2.10 e 2.12. Ok? Façam aí. Hora que terminar, vocês continuam a assistir o vídeo. Bom, espero que todo mundo está feliz, que todo mundo tenha conseguido fazer o ajuste linear, no caso, para esses pares ordenados. Se você já fez o ajuste, então, dando continuidade, você deve ter encontrado isso aqui. Ó. Primeiro, o gráfico de dispersão seria esse daqui. Então, ó, eu tenho o y, que é minha variável dependente, e o x, que é minha variável independente. E você vai obter aqui, ó, se você passar uma reta, ela vai passar mais ou menos aqui, ó, no meio desses pontos aqui, ó. Seria meu gráfico que mostraria justamente a tendência desses pontos aí. Então, para n igual a 7, eu tenho aqui, ó, o x e o y, que são os dados que eu já tenho. Eu vou elevar o x ao quadrado e vou fazer o produto de x vezes y, que eu vou obter esses resultados. E vou calcular o somatório de x, somatório de y, somatório de x ao quadrado e o somatório de x vezes y. Feito isso, se você encontrou isso daqui, você prossiga, ok? Senão você errou algum errinho de conta. E eu vou, ao colocar fazer aquele quadro e substituir naquelas fórmulas, você vai obter essa função aqui, ó. Y igual a 0,07143x mais 0,83929. Ou, desculpa, aqui não tem x. 0,00143, que é
que é meu coeficiente linear, mais 0,83929 vezes x, que é meu coeficiente angular. Vejam a tendência aqui, ó, da reta, conforme nós tínhamos falado. Essa reta é que tem a menor distância, que dá a menor distância entre esses pontos aqui, ó. Ok? Bom, uma vez que você domina o ajuste linear, que linear vai dar uma reta, é interessante que você, principalmente para resolver problemas biológicos, que você saiba modelar um ajuste exponencial, certo? Ajuste do modelo exponencial, que é na verdade um errinho aqui. O que seria isso, uma função exponencial? É uma função desse tipo aqui, ó. Beta vezes z elevado a alfa x, certo? Onde beta é sempre maior que zero, beta é sempre positivo. O alfa aqui ele pode ser positivo ou negativo, tá ok? Bom, como que eu vou ajustar uma função exponencial? Lembra, não sei se vocês lembram, o gráfico de uma função exponencial, lá no ensino médio, você vai ensinar isso aí lá no ensino médio para os meninos, vai ser algo parecido com isso daqui, se ele for crescente, certo? E no caso, vai ser algo parecido com isso daqui, se a função for decrescente. Beleza? Como que eu vou ajustar isso? Primeiro, o que você domina não é o ajuste linear? Nós não acabamos de estudar, você não acabou de fazer um exercício de ajuste linear? Então eu vou fazer a seguinte técnica. Eu vou linearizar essa função exponencial, essa curva. Certo? Como que eu faço isso? Aplicando logaritmo. Eu vou aplicar logaritmo dos dois lados. Eu vou colocar ln aqui e ln aqui. Lembra? Ln é logaritmo natural. É o logaritmo cuja base é e. Por que eu coloquei logaritmo natural e não logaritmo na base 10? Por causa desse e aqui, ó. Porque eu vou usar propriedades de potência. Tá? Então, olha só. Eu tenho, então, meu modelo, que é uma função desse tipo exponencial. Aplico ln dos dois lados. Aqui, ó, ln de y, tudo bem. Não tem problema nenhum. Só que aqui, ó, no ln de um produto, logaritmo de um produto, um dia você estudou o seguinte. O que você estudou? Você estudou que toda vez que você tiver log, opa, isso aqui é log, viu, gente? Log de b vezes c. Toda vez que você tiver log de b vezes c, isso aqui é a mesma coisa que log, opa, estou usando o mouse aqui, tá ruim. Log de b mais log de c. Isso é propriedade de logaritmo. Ok? Então, eu vou aplicar essa propriedade de logaritmo aqui, ó. Sendo assim, eu vou obter ln de y é igual a ln de beta mais alfa x ln de i. O que aconteceu aqui? Existe uma outra propriedade de logaritmo que é a seguinte. Ó, toda vez que eu tiver logaritmo log de b elevado a uma potência, log de uma potência, isso é igual a n vezes o log de b. Você aprendeu isso aqui lá nos fundamentos da matemática. Lembra? Disciplina de fundamentos? Então, eu peguei esse alfa x que estava aqui e passei multiplicando. E nós sabemos que ln de e é a mesma coisa que 1. Por quê? Porque é a mesma coisa que log de e na base e. Tá? Fazendo isso, eu vou obter que ln de y é igual a ln de beta mais alfa x. Que seria equivalente, isso aqui, ó, eu poderia dizer, para tentar facilitar a vida de vocês, é como se esse ln de y fosse um y maiúsculo, vamos pensar assim, um y maiúsculo. E esse ln de b fosse igual àquele b. Então, eu tenho aqui mais um alfa x. Então, esse aqui, ó, repara para vocês verem que isso aqui é uma função polinomial de primeiro grau. Eu acabei de linearizar ela. Ok? E aqui eu vou representar esse gráfico, só que na escala logarítmica. As escalas, em vez de ser reais, no caso, que você estava acostumado a fazer, você vai trabalhar com escalas logarítmicas. Entendeu? Bom,
Então, vamos fazer um exercício que tem no material de vocês. Esse exercício aí, que eu vou falar, ele está na página 38 do material de vocês. Ó, seja N o número de células cancerosas num tumor, por unidade de tempo. Então, eu quero montar um modelo matemático. Eu fui lá e colhi esses dados experimentais. Ó. Eu tenho que o tempo é 1,5, 2,5 dias, 4, 5, 6,5. E o número de células, vocês estão vendo que estão aumentando? Eu quero saber que modelo matemático que satisfaz isso. Será que é uma reta? Porque a reta também cresce. Ou será que é um exponencial? Para você saber, você faz o quê? O gráfico de dispersão. Quando você fizer esse gráfico de dispersão, ó, tá vendo que se eu puxasse aqui e fizesse uma linha de tendência aqui, ó, eu obteria algo parecido com isso aqui, ó, que é aquela ideia de função exponencial que eu disse para vocês. Então eu quero justamente encontrar o modelo matemático que prediz essa curva aí. Como que você vai fazer isso? Então, vou fazer o seguinte, ó, vou lá, vou pegar aqueles dados, vou fazer o somatório. Aí eu sei que, mas antes disso eu tenho o T e o N. Só que vocês lembram que eu linearizei? Vou voltar aqui, ó. Esse Y que você tinha lá, que no nosso exercício é o N, ele vai ser o LN. Então eu tenho que calcular o LN do N, que no caso seria meu Y, e obter um Y maiúsculo lá. O que eu vou fazer, ó? Esse meu Y, como aqui está escrito N, o Y vai ser o ln de N. O que seria isso? Eu vou pegar e vou calcular o logaritmo natural de cada um desses valores aqui. Ó. Faço na calculadora científica. E eu vou calcular o T ao quadrado e vou multiplicar o T vezes o Y, que é esse ln de Y, e não vezes o N. Não confundam. Tá bom? Uma vez que eu fiz isso, substituo na fórmula, encontro os coeficientes angular e coeficiente linear, que deu 0,383 e menos 0,0048. Feito isso, eu vou obter essa reta aqui. Só que eu tenho que voltar a minha reta, eu tenho que voltar a minha linearização para um modelo exponencial para a curva. Então, o que eu vou fazer? O A que eu estou utilizando é o próprio alfa. E o B vai ser o ln de B. Então, eu vou aplicar a definição de logaritmo. Olha lá, ó. ln é como se fosse log de B na base E. Ó, ln de beta é igual a B. Então, aplicando a definição de logaritmo, eu vou levar o E elevado a B, vai ficar aqui beta é igual a E elevado a B. Quando eu fizer isso, eu vou resolver, vou obter esses valores aqui, vou substituir na fórmula e obtenho a minha função exponencial. Ok? Então tá. O procedimento é análogo para fazer ajuste de modelos geométricos. O que seria um modelo geométrico? Imagina que eu tivesse y igual a 2x ao quadrado, por exemplo. Isso é um modelo geométrico. Como é que eu faço? Linearizo do mesmo jeito, faço o mesmo procedimento. Olha lá, ó. Aqui já fiz diferente, para facilitar. Transformei que ln de y minúsculo é o y maiúsculo. O ln de A é o próprio A, que é uma constante, e esse ln de x é um x maiúsculo, ln de x. Fazendo isso, eu vou obter essa reta aí. Tá? Bom, eu quero que vocês façam agora Eu tenho novamente aquela mesma tabela de dados do exemplo anterior, né? E eu quero que vocês façam o seguinte, ó. Em uma pesquisa feita por um grupo de biólogos para obter medidas de atuns em uma gaiola, foram obtidos os seguintes dados: peso em gramas e comprimentos, médio de uma família de atuns em relação à sua idade. Eu quero que você relacione o peso em relação ao comprimento. Não vou mais mexer com a idade. Certo? Ó. Se eu fizer o peso em relação ao comprimento, eu vou obter aquilo ali. Meu objetivo final é obter essa curva de tendência aqui, ó, que está em vermelho. Tá? Como que eu faço isso? Olha lá. Eu tenho o peso, eu chamei de y.
O comprimento eu chamei de x do atum. Apliquei ln no x. Apliquei ln no y. Multipliquei o resultado desses ln's. Obtive isso daqui. E elevei esse x ao quadrado. Calculo o somatório de todo mundo. Quando você calcular o somatório, você vai lá, encontra a reta. Os parâmetros A e B, né? E depois você calcula a reta. Feito isso com a reta, você volta, acha o valor de E e obtém essa expressão matemática aqui. Tá ok? Bom, vou dar o tempo para vocês degustarem isso daí antes de eu explicar o que é um ajuste quadrático, tá?